Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Se você olha na Bíblia, amigo telespectador, um profeta sempre foi a boca de Deus, um veículo, um instrumento usado por Deus para que Deus pudesse trazer sua palavra ao povo daquela geração. Um profeta, ele não vem dos meios da religião e nem dos palácios reais. Normalmente são homens chamados do deserto e que traz uma mensagem que nem sempre é agradável aos ouvidos e nem sempre está de acordo com a condição em que a sociedade está vivendo. Muito pelo contrário, quando Deus envia um profeta, é porque a condição em que a sociedade está vivendo está fora do seu padrão, da sua vontade e da sua visão. Todos os profetas, nenhum deles veio à cena quando tudo ia bem espiritualmente. Nós estamos olhando o livro do profeta Amós. A profecia de Amós é contra Samaria, num período em que Samaria estava vivendo um momento de prosperidade. Amós vem do deserto e traz uma mensagem de alguma maneira dura, Deus dizendo: eu vou punir vocês, porque eu tirei vocês do Egito, eu cuidei de vocês e vocês tiveram um completo abandono dos meus mandamentos, dos meus ensinamentos. Vocês se esqueceram. E nós estamos olhando que a amnésia é uma doença que leva as pessoas a terem ou um completo esquecimento, ou um esquecimento parcial ou momentâneo de fatos. Podem ser fatos que foram anteriores à doença, ao aparecimento da doença, e fatos que vieram se manifestar depois da doença, que é apagado da mente das pessoas. Elas não conseguem ter na sua vida a sua memória ativa, elas perdem a razão, o sentido e até desconhecem completamente todas as coisas. Por exemplo, Bíblia. Eu disse a uma pessoa há poucos dias que um dos atos mais hipócritas que eu conheço são as pessoas que carregam a Bíblia na intenção de tirarem proveitos pessoais ou discutirem pontos doutrinários. A maioria das pessoas, eles adoram ver um debate tanto de política como de futebol, como também de religião. Essas três coisas nunca deveriam ser discutidas. Nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, aquele provérbio de 200 milhões de brasileiros, todos eles são técnicos de futebol, cada um deles tem uma opinião. Se você notar, cada cabeça é um mundo e está pronta para discutir e omitir sua opinião a favor de um partido político ou de uma crença religiosa. Nós temos um padrão, um parâmetro que foi esquecido
Eu não tenho autoridade para fazer a porta do céu mais estreita ou mais larga. Eu não posso acrescentar ou não posso subtrair nada das Escrituras. Se o faço, eu tenho contra mim uma penalidade. Eu quero dizer, tanto aqueles que aceitam um pastor, um padre, um filósofo, um professor, seja lá quem for, te induzir a sair das Escrituras, ele acabou de te empurrar em um abismo profundo, que fará com que você tenha um choque brutal na sua mente e esquecerá todos os valores, princípios e tudo aquilo que é sagrado. Por exemplo, você não percebe que as famílias caíram, que não existe mais hoje tradição de família, valores familiares, nem princípios? Se você notar, a família caiu numa amnésia. Se a família caiu numa amnésia e eles não podem se lembrar do que é família, porque hoje o que nós temos de pai desrespeitando filhos, de filho desrespeitando o pai, de marido desrespeitando a mulher, mulher desrespeitando o marido, patrões, nós temos aí uma televisão propiciando às pessoas novelas e até mesmo os telejornais, ensinando às pessoas a vida criminosa, mostrando como procedem os bandidos lá no presídio e aqui fora e como praticam assaltos e roubos e mortes e tudo mais, ensinando que outros entrem por este mesmo caminho? Ou você acha que a telenovela não ensinou as nossas meninas a se prostituírem? Ou você acha que não ensinou as mulheres a serem mais ingratas e serem rebeldes e resistirem seus maridos e serem adúlteras e perder completamente a postura e cair nesta desvalorização porque ela não sabe quem ela é? Ela é uma mercadoria exposta nas ruas da cidade, nos supermercados, nas feiras, expostas nas universidades, são fáceis de serem apanhadas, usadas e se transformaram em muitas vezes apenas como um vaso sanitário aonde se dá descargas de espermas. Meu amigo, esta é uma realidade, esta é uma coisa dura. Você vê que a sociedade caiu porque os valores caíram. Mas se a sociedade é composta por famílias e a família é a coluna vertebral de uma nação e a coluna vertebral de uma igreja, você então imagine que condição espiritual está a igreja. É simples, é só você olhar na Bíblia e ver a tipologia da Bíblia, que uma mulher é a representação da igreja. Ora, se o estado da mulher é assim e ela está nua no meio da rua, isto aponta que a igreja está nua, despida de predicados espirituais. Isto, desde a sua direção, dos seus cabeças, aos membros, a sua membresia, aqueles que seguem esta liderança. Por quê? Porque, na verdade, tanto um pastor como os membros perderam completamente a consciência porque a família perdeu a consciência. Então você olha para um quadro político, é a mesma coisa. Você vê que eles agem de maneira tão inconsequente que você vê, eu não estou aqui para debater e nem emitir opiniões, mas estou mostrando a amnésia espiritual em que a nossa sociedade e a nossa religião entrou. Se gasta milhões para fazer uma Copa para sofrer um vexame. Se trabalha anos estudando um processo para colocar bandidos na cadeia para que outros venham depois e liberem. Você acha que isto é uma mente saudável? Será que os magistrados, os dirigentes, a classe política realmente sabe, tem lembrança do que são valores e princípios e o que é ético e o que é moral e o que é roubo e o que é corrupção e o que é vergonha? Ah, meu amigo, você olha então que o mundo e a sociedade caiu numa amnésia espiritual.
Nós estamos olhando a perca de memória. Quando um homem perde a sua memória, a sua razão, quando um homem está fora do seu consciente, quando um homem entra numa amnésia ou sofre um mal de Alzheimer, ele não conhece mais quem é seu pai, quem é sua mãe, o que são valores, qual é o lugar aonde ele deve fazer suas necessidades fisiológicas. Ele não entende mais sobre isto, porque ele perdeu a sua memória. O povo não sabe mais aonde é que se dança, se é no clube ou se é na igreja, aonde é que se faz obras de falcatruas, de enganação, se é lá fora em algum negócio ou se a igreja se tornou também um meio espúrio de conseguir recursos feitos por estes malabaristas de púlpito que nós estamos assistindo. Então você sabe que as pessoas perderam a consciência e Deus chama estas pessoas dizendo: você não quer se lembrar de onde caiu? Ainda dou tempo para você se arrepender. Você não pode parar para analisar, por exemplo, levantando e fazendo um diagnóstico que o povo perdeu a consciência. Gente, é uma coisa seríssima. A amnésia faz com que as pessoas percam a consciência do que aconteceu. Por exemplo, 68 milhões de pessoas foram assassinadas pelo catolicismo. Isto está esquecido. Isto está esquecido. Está tudo certo. Olha, o catolicismo roubou, ele confiscou, ele matou. Todo mundo conhece a história dos cruzados, todo mundo conhece a história da Inquisição. Todos os estudantes e as pessoas cultas já leram sobre a venda da indulgência, a história da carunchinha do purgatório, sabe? Todas estas coisas são de conhecimento, mas acontece que a amnésia espiritual fez com que isto fosse apagado e as pessoas olham isto como se nada fossem. Por exemplo, o mundo chamado cristão evangélico se esqueceu a sua origem. Quando eu falo aqui no programa, a igreja evangélica é filha da igreja católica, ela é tal como é a sua mãe, as pessoas ficam ofendidas. Mas esta é uma linguagem da Bíblia. Você esqueceu quem foi Martim Lutero? Um padre. Você esqueceu que ele não saiu para fundar o protestantismo, mas apenas queria uma reforma do catolicismo? Deu no que está dando. Você esqueceu que Martim Lutero, 3 anos, lutou por algo espiritual, depois se uniu com o rei Henrique VIII da Inglaterra e o movimento passou a ser político e desde então a religião e política caminham desta maneira? Você esqueceu a facilidade das pessoas esquecerem dos males que o cristianismo tem produzido como exemplos negativos ao longo de sua história? As pessoas esqueceram. Esqueceu que Martim Lutero, sendo católico, trouxe na sua bagagem que Deus são 3 pessoas, que existe uma trindade? Será que você não pode lembrar agora que isto foi a igreja que caiu lá em Nicéia e com a queda perdeu a razão e os sentidos e a verdade que estava viva em sua mente, que os apóstolos nunca falaram em trindade? Será que as pessoas não percebem que a queda da igreja em Nicéia trouxe esta amnésia espiritual? E você pode levar e dizer assim: olha, lembra-te, a igreja primitiva batizava apenas em nome de Jesus e nunca creu em trindade. Eles estão sem consciência e dizem: mas a nossa igreja, a nossa tradição segue assim, e é assim que eles caminham de mal a pior a cada dia. Se você olhar, mostre para eles, Natal é uma festa pagã, isto não traz nenhum resultado. As pessoas não podem olhar para trás e ver
que Jesus nunca nasceu em 25 de dezembro, que não existe tal coisa como Páscoa com ovos de chocolate e com coelhinhos, que nunca a igreja se parou para ter jogais e corais e danças e esta pedição de dinheiro e políticos em cima do púlpito e mulheres seminuas e mulheres de cabelo cortado e mulheres pregadoras. Tudo isto é parte de uma amnésia espiritual. As pessoas não podem olhar para a Bíblia e dizer, não, isso lá de trás está esquecido, o que vale é aqui daqui para frente. Amnésia espiritual. Deus mandou o profeta Amós profetizar e dizer, você não sabe o papel que você está efetuando. A igreja simplesmente faz com que a Bíblia se torne a cada dia a verdade pura e absoluta, porque ela diz que o sujo seria mais sujo. Não há uma coisa que está acontecendo que tenha sujado tanto o evangelho como o comportamento daqueles que carregam a Bíblia. Amigo, tudo isto faz parte de um diagnóstico e as pessoas, você ao se encontrar com elas, elas atestam assim, eu sou de tal denominação, como se aquilo fosse o máximo. É como se dissesse, eu sou tão rico que eu já fui salvo, que eu agora sou dono do céu e que eu tenho consciência do que estão fazendo, pisando onde os anjos temem voar, cobre o seu rosto e diz, a palavra de Deus é santa, Deus é santo porque Deus é sua palavra. Olha o que a Bíblia vale para você que está em casa. Então, quando nós olhamos o fato de Amós ter sido enviado com uma mensagem tão dura e fazer um diagnóstico da condição em que estava Israel, ele diagnosticou que a causa de tudo aquilo foi o pecado. E o pecado afasta o homem de Deus. E o salário do pecado é a morte. E eles estão morrendo, e o diagnóstico prova que aquilo é um câncer, que aquilo é uma doença, que aquilo é um mal. Quando você se afasta de Deus, você não ouve mais a Deus. Você não tem mais desejo pela palavra. Você quer ir à igreja pela festa que se tem do coral, a festa que se tem do templo, a festa que se tem do encontro de casais, a festa que se tem porque haverá um outro cantor gospel na tua igreja, a festa porque vem um convidado especial, mas não da palavra. A incredulidade separou você de Deus. Você não é mais uma pessoa dirigida pela Bíblia, você é dirigida por um sentimento, por um arrepio, porque alguém pulou, falou línguas ou trouxe uma profecia carnal e você achou que aquilo era tudo que você estava necessitando. Ou você então encontrou com um destes que diz que você vai ficar rico e que Deus pode curar sua doença, e eu não duvido que ele faça isto. Mas isto é uma enfermidade, é uma amnésia. A Bíblia não foi escrita para fazer as pessoas ficarem ricas e nem tampouco ter apenas saúde para o corpo físico. Isto também é uma amnésia, porque na verdade nós temos a Bíblia como o projeto da salvação das nossas almas. E a salvação das nossas almas não depende da qualidade de vida que vivemos aqui neste presente, porque isto aqui é apenas algo passageiro e temporário. Salvação da alma é algo da eternidade. Então pense, o pecado entrou em Israel da mesma maneira que entrou na estrutura da igreja e trouxe uma amnésia para Israel, como trouxe uma amnésia para a igreja. Mas Deus mandou um profeta para Israel e Deus mandou um profeta para a nossa era, para dizer a todos nós, escute aqui, vocês estão com a Bíblia. Lembra-te, pois, de onde caístes, e veja o meu diagnóstico. Eu tenho colírio para abrir os teus olhos. Eu tenho vestes para colocar em você, porque se Deus descesse realmente o Espírito Santo, não é o espírito imundo, enganador, sujo, que desceu sobre a maioria das pessoas que se dizem cristãs e elas estão seminuas e não sabem. Você acha que o Espírito Santo viesse sobre a vida de uma mulher ou de um homem que está vivendo com a Bíblia na mão hoje, ele não teria vergonha de seus atos?
porque os atos do Espírito Santo são santos e não imundos. Não é briga, não é discussão, não é olhares duvidosos, não é adultério, não é pedição de dinheiro, não são vestes curtas, não é liberação do pecado, não é deixar que a mocidade tome conta da igreja e faça o que ela quer fazer porque você tem medo de ferir o pecado e as pessoas te abandonarem. E você quer dirigir as coisas da sua maneira. Agora, há uma coisa que tem provocado amnésia nas pessoas. Amnésia, para quem está ligando a televisão agora, ou quem está acompanhando agora, é uma causa que leva as pessoas a terem um esquecimento parcial ou total e estar, não é, sem ter consciência do lugar, dos fatos que ocorreram ou que ocorrerão. Há uma coisa que tem contribuído para a amnésia, é estar dividido entre duas opiniões. Você lembra? Nós estamos estudando o profeta Amós, que veio a Samaria e disse: andarão dois juntos se não estiverem de pleno acordo? Você acha que Deus é compatível com Satanás? Você acha que a luz se mistura com as trevas? Dia e noite são duas coisas opostas, branco e preto são duas cores completamente opostas. Deus e Satanás são duas coisas distintas. Você não pode tentar servir a Deus e a Mamon. Você não pode tentar dizer que você crê em Deus porque você recebeu algum benefício do dinheiro. Há duas coisas que causam esta grande amnésia, quando as pessoas querem estar na igreja e no mundo ao mesmo tempo. Tentar misturar estas duas coisas nunca funcionou e nunca funcionará. Eis a razão, a igreja quer ser luz e é trevas, e trouxe a ela a queda e com a queda a amnésia. A igreja se embriagou com a moda, com as luzes, com as ofertas mundanas, com as roupas curtas, com os ritmos musicais. A igreja se embriagou com a glória que move a sociedade, que é a fama, o dinheiro e a prosperidade. Isto trouxe à igreja uma amnésia espiritual. Mas Deus está nos chamando, como chamou Israel no Monte Carmelo, e disse Elias ao povo de Israel: se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, então segui-o. Se servir a Deus produz vida eterna, então sirva a Deus e abandone o mundo. Mas se você acha que o mundo é que te dará alegria, prazer e descanso eterno, então siga o mundo e veja as suas consequências. O povo de Israel foi chamado e desafiado por um profeta para ficar ao lado do Senhor. E ficar ao lado do Senhor numa hora desta é ficar ao lado da sua palavra, é virar as costas para o mundo, é ser diferente da sociedade, é, na verdade, andar na contramão do que o mundo está vivendo. Eu estou chamando você aqui, através deste programa, para voltar à sua consciência, ou seja, volte para a Bíblia, volte para os ensinamentos dos apóstolos, volte para a fé primitiva, volte para o verdadeiro batismo, volte para a verdadeira família, tenha uma família, tenha um lar, tenha temor de Deus, tenha uma vida santa, tenha uma vida baseada, pautada em cima da Bíblia, e o que te espera é céu. Mas se você quiser andar e fazer uma mistura como a igreja fez, você vai ver o que vai acontecer. Estas duas coisas juntas nunca funcionarão. Deus e diabo, não. Luz e trevas, não. Igreja e mundo, não. Isto causa uma amnésia e as pessoas entram no estado de esquecimento e, por que não dizer, de uma loucura. Deus espera que você defina: vai servir ao Senhor? Sirva-o de verdade. Não vai servir? Saiba que você está traçando o seu destino e fará o papel que você
está predito a fazer nas Escrituras. O sujo será mais sujo, mas o limpo procurará ser mais limpo. Cada qual com seu igual. Se você é de Deus, você amará a Deus e viverá a sua palavra. Mas se você não é de Deus, você não ouve a palavra. Você ouvirá a igreja, você ouvirá pastores, você ouvirá o padre, você ouvirá o artista e tomará o seu destino. Eu espero que isto possa te ajudar, enquanto oramos e pedimos que Deus tome a sua decisão nesta hora. Pai, ajude estas pessoas a tomarem a precisa e correta decisão que fará cumprir a vitória tremenda do amor divino. No nome de Jesus, olha, abençoa, cura, liberta, mas sobretudo salva a alma do povo. É assim que eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém.